Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série e nós vamos hoje tratar sobre novo casamento. O crente pode ou não casar-se novamente? Esse é o ponto e essa é a resposta que eu quero dar para você, ok? Então, sem enrolação, já vamos para os textos, né? Lembrando que eu vou falar para você mais uma vez que eu vou ler os textos e essa é a opinião de Deus. Ok? Não é a minha opinião. Estou deixando isso bem claro. Para quê? Para você não achar, ou na sua mente, quando receber essa informação, você achar que essa é a opinião dele. Então essa não é a minha opinião, ok? Vou te ser sincero, mas com toda a sinceridade do meu coração. Se perguntasse a minha opinião, eu seria parcial. Para um caso eu faço de um jeito, né? Eu avaliaria com o meu tipo de julgamento. Ok? Mas não quero dar minha opinião nesse assunto. Eu acho que isso é um assunto muito sério, muito profundo, causa muito dano, está causando muitos danos nas famílias, na igreja, por causa dessa parcialidade dos líderes, tá? E também essa relatividade em relação a esse assunto. Ok? Então vamos ao texto. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Esse é o primeiro mandamento, que é o que a gente viu nos vídeos anteriores. Mas, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Esse é o mandamento de Paulo. Mas mandamento de Paulo ou ele está citando o mandamento de Jesus? Ele está citando o mandamento de Jesus. Porque ele diz, olha, que nesse capítulo, como eu falei no vídeo anterior, esse capítulo ele oscila entre a opinião dele e a opinião do Senhor. E ele deixa claro, ó, essa é a minha opinião. Não, essa é a opinião do Senhor. Então aqui ele está dizendo, olha, aos casados, não sou eu que estou ordenando, eu ordeno, não eu, mas o Senhor, que não se separe. Mas se vier, que aí se você viu o vídeo anterior, depois ele vai dar algumas orientações para caso o marido deixe a esposa ou vice-versa. Mas ele diz, ó, a mulher não se separe do seu marido, se porém se separar, que não se case. Trocando miúdo, meu querido, se alguém casar, não separe. Mas se separou, eu me separei. O que é que ele está dizendo? Isidoro, você não deve casar. A ordenança de quem? Do Senhor. Não é minha. Certo? Mas aí você pode estar pensando, mas e se o rapaz ou a mulher adulterou? Jesus parece que falou alguma coisa liberando, né, separar e casar de novo se um dos cônjuges adulterar contra um outro. Aí eu estou liberado para casar. Pode ser que tenha vindo isso na sua cabeça, né? Então, vamos ler o texto. Mateus 19, a partir do versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui existe uma disputa teológica entre dois grupos, tá? Então, um grupo achava que poderia separar, repudiar a mulher por qualquer motivo, outro grupo não era por qualquer motivo. Tinha um critério mais firme para poder liberar a separação. E aí os fariseus estão perguntando isso para saber de qual lado Jesus ia ficar. E aí então respondeu ele, né, Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Eu quero que você observe que Jesus está trazendo para o princípio, para o ideal, porque Deus pensou, está no coração de Deus em relação a esse assunto. Então vocês não leram desde o princípio? Deus fez homem e mulher. E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Vocês não leram isso? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, olha a conclusão de Jesus. Jesus está conversando com gente doutor da lei. Quer que você se coloque no lugar de Jesus conversando com doutores, pessoas que sabem muito da Bíblia. E isso, ele estava experimentando Jesus exatamente para pegar Jesus no pulo. Ou seja, se Jesus ficar do lado dos outros, né, eles viriam com a resposta como eles vão vir. Então Jesus está assim, portanto, de modo que já não são dois, tá? Ele está dando uma apologética, vamos dizer assim, né? Tá, Deus criou homem e mulher, né? Quando os dois se unem, são uma só carne. Então, se são uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Pronto, a conversa é essa. E aí, replicaram, né? Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus. Antes de Jesus responder, eu quero que você saiba que essa frase aqui, esse questionamento, está em Deuteronômio 24. Não vou ler agora, mas você pode ir lá ler, que é a parte que Moisés libera para repudiar as mulheres, da carta de divórcio, no caso, né? E aí respondeu Jesus. Por quê, né? Mas Moisés liberou carta de divórcio para o pessoal. E aí? O que você vai dizer? Vai contra a lei? E respondeu Jesus. É verdade. Mas foi por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, agora você precisa dar atenção para a palavra de Jesus. Que nós, é assim, gente, nós somos ruins mesmo. Quando me favorece, eu vou para a velha aliança, para o Velho Testamento. Quando não me favorece, eu vou para o Novo Testamento. Então eu fico assim, ó, quando me favorecer, eu vou para a lei. Quando não me favorecer, a lei caducou. E agora eu quero que você diga comigo. Eu quero que você leia comigo, né? Não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, Jesus vai dizer agora, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, tudo faz, né? Ó, só vou completar aqui, depois eu dar uma explicação. Disseram os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Então o discípulo, meu Deus, não convém, né? Que Jesus vem, que assim, imagina uma cultura, que é a nossa cultura, né? Ah, se não dá certo, nós separamos e eu vou viver minha vida. A cultura deles era essa. Também estava essa, Moisés permitiu. Então se eu não me agradar muito daquela mulher ou daquele rapaz, a gente, né, repudia, dá carta de divórcio e eu vou ser feliz, ela também. E Jesus vem e diz o quê? Ó, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, guarda essa frase, e casar com outra, comete adultério. E vice-versa, quem casa com a pessoa também separada comete adultério. E agora? Se eu me separar e casar com outra, cometo adultério. É isso que Jesus falou. E agora? Você fica com quem? Com Moisés ou com Jesus? Aí você deve estar pensando, né? Ah, então, se o meu marido ou a minha esposa, né, cometer adultério, eu estou livre para casar de novo. É isso que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, ó, vou ler de novo para você. Entretanto, não foi assim. Eu, porém, vos digo, sua mulher, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações mistas,
e casar com outra, comete adultério. Na sua cabeça se ela cometeu adultério, então eu estou liberado, eu não sou adúltero, né, no caso. Se for nesse raciocínio, está certo. Mas só tem um porém. Na lei de Moisés, alguma mulher ou homem, que adulterasse, o que acontecia? Morte. Então Jesus não sabia dessa parte? Para dar uma resposta aos fariseus que sabiam muito bem disso, né? E Jesus vai dar resposta, não, eu só libero se a mulher casar, o homem casar, se tiver um adultério. Aí a pessoa está liberada para casar. Não vai estar liberada para casar, vai morrer, simplesmente. Mas eu sou casado, tá? Aí minha mulher comete adultério, ok? Ela cometeu adultério, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Não é isso? E diz que se ela morrer, eu estou liberado para casar de novo. Então Jesus está falando alguma coisa errada nesse sentido. Não está? Não está parecendo? Ué, por que ele está falando isso? Ué, a pessoa foi repudiada, está liberada para casar, então ela vai morrer. Ué. Então Jesus não está falando de casal em si. Pelo menos é o que dá a entender. E outra coisa, ele não está falando de adultério. Ele está falando de relações sexuais ilícitas. Então, para fechar, na época, hoje tem um noivado, né? Nós noivamos. Mas noivado não tem nada, nenhum papel assinado, nada, né? Na época, um noivado que chama desposado na Bíblia, como você vê, desposada, ou desposado, como José e Maria estavam desposados, né? E o anjo veio e a Maria engravidou e José, ele estava ali numa situação difícil, né? Então, se ele deixasse Maria por qualquer motivo, ia ser desonroso, ele poderia fazer isso. Tá? E se ele dissesse, não, ela me traiu, ela seria prejudicada. Então, eles estavam desposados, noivos, né? Então, provavelmente, Jesus está falando para pessoas desposadas. Provavelmente, por quê? Porque não tem lógica nenhuma ele falar para pessoas casadas sobre adultério. E a outra coisa é que não está falando adultério, a palavra não é adultério, a palavra é relações sexuais ilícitas, ou seja, porneia no original. E relações sexuais ilícitas, entre o noivo, os noivos, né, poderia sim repudiar. Dar carta de divórcio e estavam ambos liberados para casar. Ou seja, por outro motivo, nem os desposados, ou seja, os noivos, poderia separar. Então ele não está falando para o casal. O casal não pode de jeito nenhum se separar. Então, essa é a palavra de Jesus. Tanto é que os discípulos, meu Deus, aí os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Aí Jesus, né, continua falando algumas coisas sobre, acho que o eunuco, né? Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos, aí começa a falar sobre eunucos, né? Então o fato é, Jesus, ele sabia da lei, ele sabia do que ele estava dizendo, ele sempre se remete ao questionamento dos fariseus, ao princípio, ou seja, no princípio não foi assim que Deus instituiu. Homem e mulher vão se unir. E ponto, é uma só carne. Nada os separa. E a nova aliança, quando há um adultério ou algo que um faça ofendendo o outro, na nova aliança não é morte mais. Eu adulterei e agora eu vou ser apedrejado. Não, na nova aliança tem uma outra solução para esse caso, para a pessoa ficar livre ou não. A solução é o perdão. A pessoa continuar casado. Eu cometi um erro. Minha esposa agora tem a condição de me perdoar pelo Espírito Santo pelo mal que eu fiz. E essa é a solução para o casal. Essa é a solução que os líderes têm que dar para o casal. E não liberar isso para casar de novo. Então, nenhum momento aí continua, né, que se o homem se separar da sua esposa e ela casar, ela está cometendo adultério. E aquele que casou com ela também. Então é isso que Jesus está falando.
Então, segundo casamento nunca foi autorizado por Jesus. Nunca, em nenhum momento, nem em relação a adultério. Adultério, a solução de Jesus é morte, ou seja, morte de si mesmo. Eu perdoar você, eu tenho que morrer, né? E eu pedir perdão, me humilhar também, e pedir perdão também eu tenho que morrer. Então, ambos estão nesse patamar de morte, mas morte da própria vontade, morte do próprio ego, da arrogância, da falta de perdão. Então, a solução para um casal não é a separação em nenhum momento, eu quero deixar bem claro isso. A solução para um casal sempre é o perdão. O perdão. Ok? E se caso, como Paulo falou em 1 Coríntios 7, né? Voltando aqui para você lembrar, se caso o homem deixar a esposa, assim, não tiver como os dois não entrarem em acordo, ainda assim, a mulher ou o homem está ligado ao marido ou à esposa e ela não deve casar. Ela não pode casar. Não gosto muito dessa palavra, pode, mas é a palavra, né? Não deve casar. É muito duro, novamente, é muito duro para quem, né, não consegue se controlar, às vezes, sexualmente, enfim, é muito duro. Mas, gente, eu já procurei, para finalizar, uma pessoa muito querida separou-se, né, não vou contar detalhes, mas separou-se do marido. O marido devolveu a menina, né? E essa menina é muito nova. E o pai me ligou, a gente conversou. E eu não tinha outra coisa para responder. E eu vou dizer para você o que eu fiz. Dei minha palavra, que eu tinha entendimento na época. Realmente ela não pode se casar, infelizmente. Incentiva ela a viver para Deus e 100%, né? Assim, sem nenhuma distração. Mas lá dentro do meu coração, eu vou achar uma brecha na Bíblia para poder liberar as pessoas. Eu vou achar. Meu irmão, eu comecei a estudar. Eu já tinha estudado bastante. Eu vou estudar tudo de novo com a mente, agora com a mente para liberar, para achar brecha. Estudei horas, várias pessoas falando. Nenhuma conseguiu me convencer do contrário, infelizmente. Infelizmente, porque eu falo que eu queria ser convencido. Eu queria ser convencido. Certo? Então, esses textos são muito objetivos, tá? A única coisa que ainda fica assim, mais ou menos, é esse texto de Mateus 19, mas ainda assim, né, Jesus não está falando em relação a casal, realmente, está falando de desposados, que já é considerado como casal, então eles falavam como casados, né? As pessoas só não tinham relação, os dois. As pessoas já viam eles como pessoas que fizeram uma aliança e é uma aliança inquebrável, a não ser que ali eles descubram que a pessoa tem um problema, que são relações sexuais ilícitas, né? Então não sei qual tipo de relação, masturbação, ou enfim, qualquer coisa, uma questão, impulso sexual, enfim, não sei. Mas se descobrir isso, né, aí está liberado para os dois, a pessoa, né, liberar a outra pessoa para casar, enfim, para assim, fazer uma aliança com outra pessoa. Nesse caso, não de casados, não de pessoas que já fez uma aliança oficial, né? Então é isso. Eu espero que você esteja entendendo. Eu sei que é muito difícil, às vezes você lê o texto e aqui você não bate, não concorda, você fica procurando, vamos ler no original. Eu já li, eu confesso para você. Se você tem alguma solução, tá? Fora isso, mais bíblica, por favor, coloca no comentário. Eu não estou aqui de jeito nenhum. Minha palavra é essa, eu entendo isso e acabou, o ponto acabou. Por isso que eu disse, estou lendo o texto e sendo mais assim, bíblico. E quando eu falo bíblico, é ler o texto e pronto. Não dar minha opinião em cima do texto. Ok? Então, se você sabe de alguma coisa, né, tem algum questionamento, por favor, coloca aqui embaixo, que eu vou ler com o maior prazer. E se esse argumento, né, bíblico for um argumento que mude esse entendimento, alguma coisa ou outra, né, com certeza eu faço um outro vídeo, tá, falando sobre isso. Ok? Então, ó, Deus abençoe. Se você gostou, compartilha, curte, ok? Se inscreve no canal se você não é inscrito, para nos ajudar a esses conteúdos dos vídeos, alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, Deus abençoe.